Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Podprefs BV, o seu canal de comunicação direta com a Prefeitura de Boa Vista. E nesse episódio, essa semana, a gente recebe aqui os secretários Tiago Amorim, de Serviços Públicos, o de Meio Ambiente Alexandre Santos e a fotógrafa Catarine Almeida, que está aqui com um olhar de turista sobre a nossa cidade. Veio do Rio de Janeiro, né, Cati? Sim. Já morou em Boa Vista, mas voltou agora recentemente. O que é que achou da impressão da cidade que você encontrou tantos anos depois? Achei muito melhor, ela evoluiu muito e foi perceptível, assim, logo de cara, todo o cuidado, né, a beleza da cidade. E quem cuida disso, sabe quem é que cuida disso? Esses dois aqui, a zeladoria da cidade, a organização, são eles os responsáveis. Por isso que eu começo conversando com o Tiago Amorim, que trabalha com a Secretaria de Serviços Públicos, porque numa das minhas primeiras conversas com o prefeito, eu perguntei: prefeito, qual é o secretário que o senhor mais perturba, que o senhor liga mais, que o senhor incomoda mais, que o senhor cobra mais? Ele disse: é Tiago. Por quê, Tiago? Bem-vindo. Obrigado, Rubens. Tudo bem, Catarine, Alexandre? Feliz em estar aqui. A gente acaba sendo o zelador da cidade. Um síndico. O síndico da cidade. Então a gente tem um trabalho importante aí, que é diário, de domingo a domingo, de manhã, de tarde, de noite, que envolve desde a iluminação pública até a coleta de lixo. Passa pelo tapa-buraco, passa por recuperação de vicinais, passa por manutenção de pontes, passa por plantio de árvores, manutenção de praças. Tudo que envolve a manutenção da cidade a gente está trabalhando. E hoje, o que é que você me diria que é o maior gargalo que a gente enfrenta nessa parte de zeladoria? É a ajuda da população em não depredar o patrimônio, por exemplo? O maior gargalo é isso, é a conservação dos nossos espaços públicos e também o vandalismo, que é gigante. Então, Boa Vista é uma cidade riquíssima em praças. Eu acho que é a capital que tem mais praças no Brasil. Não sei se eu estou enganado, mas nós temos 72 praças e alguns espaços ainda, mas efetivamente 72 praças. E é muito vandalismo, diariamente. A gente faz um reparo no brinquedo, conserta um parquinho, no outro dia já tem lá um marmanjo pendurado, balançando, num equipamento que é para criança, ou alguém tentando roubar a parte de ferro. Então é um trabalho que a gente, diariamente, a gente está lutando contra isso. Até porque não tem como deixar um guarda municipal vigiando toda a praça, toda esquina, todo lugar público dessa cidade, porque seria impossível. Não, é impossível. São várias áreas, né? Porque além das praças também tem os parques, tem os prédios públicos também da prefeitura, então é humanamente impossível a gente cuidar 100%, ter um guarda em cada praça. E a gente tem um exemplo muito, muito forte, que tem bairros que tem 3, 4 praças, num bairro só. Sim. Num bairro só. E esses espaços são para a população utilizar, né, para o lazer, para o esporte, para os nossos turistas virem, tirarem fotos. E graças a Deus nós somos bastante elogiados, nossa capital, Boa Vista, e a prefeitura pelo trabalho também é bastante elogiada. Ô, Catarina, você falou dessa parte de foto. Imagino que é para um fotógrafo conseguir trabalhar numa cidade como essa, onde toda esquina tem uma praça, toda esquina tá bem ambientada, tá bonita, tá instagramável. Uhum. Você consegue trabalhar nas praças, nas ruas aqui de Boa Vista como fotógrafo? Tem muita facilidade. E a gente consegue até atender as pessoas, né, conforme vão pedindo as fotos, nos seus bairros, mais próximo da casa dos clientes, né, quando a gente vai fotografar, normalmente eu marco a foto ali por perto de onde a pessoa está morando, ou se ela quiser escolher, ela também tem uma vasta possibilidade aí de escolher qual a praça, qual o parque que ela quer fotografar, né? Independente do bairro, né? Porque todo bairro aqui a gente acha praças bem cuidadas. Mas é fácil perguntar, você quer fazer um ensaio fotográfico? Qual bairro que você mora? Mas tem praças ótimas, maravilhosas aí, então você não precisa nem sair de casa, já vai para sua praça aí, é bem fácil. Sim, eu já aproveitei não só os parques principais, né, pela orla e tal, mas eu já aproveitei outras praças para fotografar, principalmente crianças, né, as mãezinhas que querem fazer fotos ali mais perto de casa, sempre dá para fazer, nunca tive dificuldade para atender uma pessoa que queira fazer a foto mais pertinho de casa. Alexandre, e nesse time da organização de deixar tudo bonito, tá a Secretaria de Meio Ambiente, né? O que é que tá nas atribuições de vocês? A gente, além de dar uma força grande aí, né, para a zeladoria da cidade, né, com a questão dos resíduos sólidos,
né? A gente também tem um trabalho muito grande e intenso com relação, né, à comunidade da população, né, a não perturbação do sossego. A gente também tem a administração de um parque ecológico, que é o Bosque dos Papagaios, que é um dos principais ambientes, principais opções de lazer da cidade aqui, né, onde a gente faz um trabalho de manejo com animais silvestres, oriundos de resgates, né, ou de entrega voluntária. A gente também tem um vasto trabalho de educação ambiental, onde a gente realiza diversas ações, né, envolvendo aí resíduos, envolvendo a preservação do meio ambiente, dos recursos hídricos, da fauna, da flora, ações educativas com as escolas, com os projetos sociais também, e também educação ambiental nas comunidades indígenas e rurais com relação à prevenção de fogo, né, queimadas urbanas, incêndios, né, queimadas para a criação de lavoura, de pastos, enfim. Inclusive, uma das pegadas da Secretaria agora é a instalação de ecopontos. Como é que vão funcionar? Então, os ecopontos são equipamentos públicos, né, que vêm para facilitar um processo de implantação da coleta seletiva no município de Boa Vista, né. É um local específico onde as pessoas vão poder levar pequenas quantidades de resíduos que possam ser beneficiados, possam ser reciclados, né, dentro de um fluxo adequado e ambientalmente correto. Ou seja, esse equipamento público, esse local vai receber esses resíduos que podem ser reutilizados ou beneficiados, né, vai haver um manejo adequado e diário para que esses resíduos sejam transportados e destinados a áreas licenciadas para fazer esse beneficiamento ou essa reciclagem, que pode ser uma associação de catadores, que pode ser uma área de beneficiamento de construção civil, que pode ser um centro de compostagem, quando a gente fala de resíduos orgânicos. Então, esse espaço vai receber resíduos sólidos, secos, para trabalhar a reciclagem em Boa Vista. E vai também funcionar como um instrumento de educação ambiental, para que as pessoas conheçam o processo adequado de reciclagem, saiba como separar na fonte, como segregar e que processo o resíduo precisa percorrer para obedecer a economia circular que faz parte da vida útil desses materiais. Como é que funciona esse plano municipal que está em vigor hoje na Prefeitura de Boa Vista para o descarte correto do nosso lixo? O Plano Municipal de Gestão Integrada, ele inclusive é um grande aliado da Serviços Públicos, né, da Secretaria do Tiago, porque ele estabelece diretrizes para a organização adequada de todos os fluxos dos processos com relação à geração de resíduos no município de Boa Vista. Isso acontece por tipologia. Ou seja, o município tem o dever, isso está previsto na Lei Federal, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde ele precisa elaborar esse plano para estabelecer diretrizes de organização para cada tipologia de resíduo. Ou seja, eu preciso organizar desde a fonte geradora, do transporte, a destinação adequada do resíduo da construção civil, dos resíduos da saúde, dos resíduos industriais, dos resíduos domiciliares, e aí a gente envolve tanto a população quanto os grandes geradores, que onde estão aí encaixados os shoppings, os grandes supermercados, e também a logística reversa, que é o que cabe, né, o que contém alguns resíduos como pneu, pilha, bateria, lâmpadas fluorescentes. Então a gente precisa, dentro desse plano, né, que foi elaborado em 2017 e começou a ser implantado no final de 2018, organizar dentro do município, né, a prefeitura precisa organizar a gestão de todas essas tipologias de resíduos. E para isso acontecer, a gente tem que dialogar com diversos atores, né, tanto a prefeitura, as secretarias parceiras como é a do Tiago, também a população, também os empresários, né, as associações de catadores, as áreas licenciadas que trabalham o beneficiamento desse tipo de resíduos, para que a gente encontre o fluxo adequado para que esse resíduo não vá para o aterro sanitário, não seja descartado inadequadamente no meio ambiente e obedeça a um processo adequado para que também gere economia dentro do município de Boa Vista. Então, objetivo... Tudo interligado. Inclusive, essa parte da coleta domiciliar é sua. Isso. Você já recebe as orientações da secretaria dele para colocar em prática. Quais são os gargalos hoje da coleta domiciliar boavistense? Só reforçando essa questão do ecoponto, é importante salientar que o ecoponto ele não é um lixão, não é um aterro sanitário. É uma área de destinação de resíduos recicláveis que serão construídos em alguns pontos da cidade. Foram analisadas as melhores localizações, digamos assim, para as pessoas chegarem e descartar
um sofá velho, um equipamento eletrônico. Que hoje tem gente que deixa na calçada, né? Muitas vezes é jogado na calçada, num terreno baldio, ou em áreas de descarte, que nós chamamos de áreas de descartes irregulares, que tem várias na cidade. Então, com esse ecoponto, diariamente vai ter um recolhimento, os caminhões vão entrar e sair e levar para as áreas, como o Alexandre falou, para um centro de reciclagem, para uma área de compostagem. Então, esse material não vai ficar lá também. É uma coisa rápida, provisória. E outra coisa, não vai gerar animais, urubus. Então, assim, já tem a preocupação de alguns moradores que minha casa vai ter um lixão na minha frente. Não, gente, não é isso. Isso está na lei, uma lei federal, a gente está seguindo. Isso digamos assim, já acontece em vários estados, em vários países. Nós estamos se adequando agora à legislação. Sim. E é uma coisa que vem a facilitar a vida do morador e tornar a nossa cidade mais limpa e ajudar também na reciclagem desses materiais. Então, não é um lixão. Só complementando o que o Thiago está falando, assim, a gestão do prefeito Arthur Henrique ela é pautada na sustentabilidade, né? Ele é muito focado nisso, né? Tanto que a implantação da coleta seletiva faz parte do programa de governo dele, foi proposta de campanha dele. E todas as cidades que estão à frente, que são referências em questões de sustentabilidade, em questão de manejo adequado de resíduos, têm ecoponto. Ou tem ecopontos, ou possuem PEVs, que são pontos de entregas voluntárias. Só que o ecoponto ele é uma coisa muito melhor administrada, porque o PEV é apenas um container ou um galpão, ou um equipamento, né, um objeto onde você coloca resíduos por separação. Uma grande lixeira. Só que mais fechadinho, entendeu? O ecoponto não. O ecoponto é um lugar organizado, né, com controle rigoroso de entrada, onde, inclusive, o que o Thiago falou foi muito importante, porque as pessoas às vezes confundem, vai ser um lixão. Não. Tudo que vai para o ecoponto é o que não tem que ir para o lixão. Entendi. Entendeu? Para o aterro sanitário. Então, tudo que a gente vai receber no ecoponto são resíduos secos. Não tem vetores, não tem mau cheiro, não tem chorume. Eletrônicos, por exemplo, vão para o ecoponto. Eletrônicos também, exatamente. O descarte tem que ser todo especializado, exatamente, né? De eletrônicos, baterias de celulares, de computadores. Hoje, os eletrônicos, eles obedecem à logística reversa, né? Porque eles são resíduos perigosos. Então, eles obrigatoriamente precisam voltar para o fabricante. Só que como a gente não tem esse processo ainda estabilizado, de fato, em Boa Vista, a gente está organizando isso, porque a gente está dialogando com as associações que firmaram um acordo setorial com o governo federal para que isso acontecesse, a gente vai usar o ecoponto como subsídio para poder entregar para o fabricante esses resíduos eletrônicos. Então, voltando para a coleta domiciliar, será que esses também são um dos principais desafios de vocês? É gente que está colocando no lixo o que não deve? Nossa coleta funciona 3 vezes na semana, a gente divulga o calendário, está no site da prefeitura, e hoje não existe essa separação. Hoje vai tudo junto. Então, a gente vai chegar numa etapa que a população tem que a gente já está com a prefeitura fazendo a coleta seletiva, já iniciou os trabalhos, escolas, todos os prédios públicos da prefeitura já com a coleta seletiva. Próxima etapa, privado, até chegar na população. Não dá para começar tudo de uma vez, porque realmente é um impacto muito grande na população, é uma questão de educação. E vai chegar um momento que todos vão ter que se adequar, justamente para a gente não ter esse material de forma inadequada despejado no nosso aterro. O que for para reciclagem tem que ir para reciclagem e tem que ter essa separação. Imagine você, um catador, vai pegar uma sacola de lixo, mesmo que ele esteja com EPI, tem uma garrafa lá, um prego, mesmo com a luva com EPI, existe uma chance de se machucar. Sim. Então, assim, não há uma consciência de como eu devo separar meu resíduo, o lixo. Então, tem que haver essa separação, essa educação. Hoje nós temos um problema, a cidade tem que manter limpa, beleza. Então, vamos também manter o lixo bem acondicionado, mesmo que alguém vá lá e mexa no seu lixo para vasculhar, depois faça novamente a limpeza, porque a gente tem que fazer isso, não tem para onde correr. Eu não posso deixar simplesmente uma calçada suja. Sim. E fechar os olhos para isso. Então, é um trabalho constante que o morador também tem que ter e ajudar a manter nossa cidade limpa. Você faz, Kátia? Eu separo. Da maneira certinha. Eu, por exemplo, esses dias quebrei um espelho. É coisa recente. Meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse monte de vidro? E agora? Terminei de esfarelar, de quebrar, botei numa caixinha, embalei e botei um nome em cima. Vidro.
E ainda fiquei pastorando o caminhão, caso Então, o ecoponto vai servir para isso daí, para você levar lá essa pequena quantidade de vidro que você quebrou e ele ter uma destinação adequada. Exatamente. Para não ter que ir para o caminhão, misturar com tudo e lá no aterro, exatamente. Ainda assim existe risco de acidente. Né? Uma coisa que é muito aqui da cidade, observação minha de fora, né, é que, por exemplo, nos grandes centros a gente não vê tipo de galhada, né? Em todo bairro que a gente passa, o pessoal vai amontoando galhada. A primeira vez que eu vi aquilo, eu fiquei, meu Deus do céu. Isso pra gente é um problema. E é um caso. E eu queria, assim, a gente já acompanha o trabalho da prefeitura, mas eu acho que esse é um desafio muito grande, principalmente nos bairros que eles vão acumulando aquele monte de galhada no inverno, que vai proliferando as plantas todas, e todo mundo corta e bota na porta. Mas é obrigação da prefeitura? Não é obrigação da prefeitura. É uma questão isso, Virou né? uma questão cultural. Na verdade, segundo a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a obrigação da prefeitura é coletar o lixo domiciliar do cidadão. A sacolinha. É a sacolinha. Mas assim... Passou disso, entulho, resto de construção, galhada, resto de construção, coisa quebrada grande, sofá. Os atores envolvidos pela geração precisam da destinação adequada a esses resíduos. O problema é que não é só a galhada. O cara coloca a galhada, aí coloca joga o sofá por cima, joga um vaso sanitário, construção civil. E duas sacolinhas de lixo. E a gente, para poder manter a cidade limpa, precisa limpar. Isso. Então, assim, para a gente realmente manter a nossa cidade limpa, a prefeitura jamais vai se negar, vai deixar lá aquele lixo tumultuado na calçada. Então a gente faz uma limpeza 2, 3 vezes por ano, digamos assim, nos bairros, a gente acaba fazendo essa coleta. Mas é de responsabilidade do morador dar um destino ou para uma empresa privada ou para a própria prefeitura. Existe uma taxa que você paga lá, solicita, e em 5 dias no máximo já é feito o serviço. Mas esse resíduo entraria no ecoponto, assim, como reciclagem, como fazer As galhadas. A galhada. Entraria porque ele vai virar um adubo, né, praticamente. É que o município leva até 1 metro cúbico de resíduo, né? E aí ele pode, por exemplo, podar uma árvore, leva no ecoponto. Quebrou a parede para colocar um espelho, leva no ecoponto. A gente não vai receber grandes quantidades, que é justamente para evitar o acúmulo e a rotatividade imediata desses resíduos. Né? A gente vai ter uma rotatividade diária, mas conforme a necessidade, conforme vai preenchendo os containers. Ainda vale ressaltar que não vai ficar no chão, tá? É tudo organizadinho em cada container, cada baia, vai ter um resíduo diferente, com caçabas de roll-off com resíduos maiores, volumosos, para poder fazer todo esse manejo e destinar. É fechado, é cercado, não é uma coisa aberta, não vai ter visualização. Não dá para entrar qualquer um. Assim. Não, tem que ter um controle de entrada, não é algo que vai ser, digamos assim, sem cuidado nenhum. É um controle. A gente acredita que, como acontece em outras cidades, por exemplo, o ecoponto vai valorizar os imóveis ao redor, por essa facilidade, entendeu? E por evitar esse descarte incorreto em alguns pontos que a gente tem. A limpeza que vai gerar naquele bairro. Porque assim, você fala de sujeira. Ah, periferia. Não, periferia não. Periferia, centro, áreas nobres. Então, se você for no Paraviana, no Caçari... Emite lixo. E não é um cara que vem de outro bairro, de 3, 4 ruas, que vai jogar, não. É o próprio vizinho, é o próprio cara que mora na frente que joga. A gente tá cansado de passar de carro olhando, aí tá o cara cortando a árvore, limpando aqui, jogando no terreno da frente, na frente da casa dele, o cara não se preocupa que aquilo ali vai gerar uma barata, um rato. Então, assim, é uma situação... Mosquito da dengue, já alastra para a saúde pública. Porque você... Fácil de resolver, chama aí um disque entulho, em 24 horas resolve da sua calçada. Não, vamos deixar juntar rato, mosca, mosquito. Ou cata o lixo e bota na sacola. Porque muitas vezes é um carrinho de folha mesmo. Sim. O cara não quer catar, botar na sacola e despeja. E tem a questão da saúde pública, tem a questão da acessibilidade também, que é muito importante. Então, assim, exatamente. Um cadeirante, uma pessoa idosa, numa calçada, numa área... bloqueada, interrompida por lixo, não vai conseguir passar. Então... E ainda tem os pontos de alagamentos que se agravam com esse descarte irregular de resíduos. Que no inverno se intensifica. Entope boca de lobo e aí a água... minha rua nunca alagou. Se a rua nunca alagou, a gente corre para fazer a limpeza, é lixo. Agora a gente pega de tudo. A gente pega de fralda de criança, a material de construção, que é nas galerias. Nas galerias de águas pluviais, de drenagem. Inclusive, teve até uma situação esses dias.
pelo 156, um usuário ativou lá o 156, nós fomos notificados que ela derrubou o telefone celular dentro da rede de drenagem. E a gente mandou a equipe lá. Para tirar o celular. Entrou em contato com ela lá para tirar o celular, ela agradeceu, chorou lá. Então é uma situação atípica, né? Mas aí o 56, a equipe foi logo ativada e a gente resolveu a situação. O que é que chega lá no 56 tanto, Thiago? Imagino quais são as ligações. O que é que vem tanto não, lá? É mais a preocupação com a cidade. Tem algumas situações específicas, mas assim, é mais tapa-buraco, iluminação, que lâmpada queima, não tem jeito. Temos mais de 50 mil pontos de iluminação. E estamos trabalhando aí para a cidade ficar 100% LED, se Deus quiser, até o final do ano. Estamos com 88%. Foi, o prefeito disse. Trabalhando aqui no bairro Centenário, que era um bairro que tinha bastante cobrança em relação à iluminação. Divulgamos o cronograma, o prefeito há alguns meses lançou o cronograma e a gente está no prazo. Dessas solicitações que chegam a 156, vocês se organizam, tem uma programação, troca de lâmpada para tapa-buraco, para patrulha da chuva. Sim. O que é o nó? O que vem mais? A iluminação? O que vem mais é a iluminação e tapa-buraco. Iluminação e tapa-buraco. Então, assim, no inverno se intensifica pelas quedas de energia, relâmpago e também o buraco, ele tem a tendência também a abrir mais no inverno, porque asfalto não se dá bem com água. Então, começa o inverno, no finalzinho, principalmente, aumenta, porque já teve muita água e realmente a gente tem que trabalhar para dar conta. E às vezes você não tem o recapeamento daquela rua no tempo certo, mas a prefeitura, graças a Deus, está trabalhando para isso. Às vezes vem a companhia de esgoto e cava de novo onde você acabou de passar um asfalto, acontece muito isso também. É outra situação também. Com relação à usina de asfalto, é competência da sua secretaria? Sim, como é que está lá o andamento do trabalho? Não, graças a Deus a nossa usina de asfalto ela é bastante estruturada. A prefeitura, quem não conhece a usina de asfalto, pensa que é uma empresa privada. Você chega lá na usina de asfalto, então é uma estrutura bem cuidada, nova, e a gente trabalha com operação tapa-buraco, trabalha com recapeamento e asfaltamento de algumas ruas da cidade. E limpeza de drenagem, meio-fio, calçada, a gente tem várias equipes lá que trabalham para manter nossa cidade. Existem projetos em vigor lá no Bosque dos Papagaios para expansão de alguma forma, para aquela se tornar uma atividade comercial, um zoológico? Não. É de graça mesmo para a prefeitura, tem uma missão social ali a ser cumprida. Não, e vocês trabalham... A gente tem, porque assim, nós temos um mantenedor, né? E dentro da definição de mantenedor de animais silvestres, a gente não se encaixa como zoológico. Nós até estamos tentando aumentar os recintos, assim, porque a gente está sentindo uma necessidade muito grande do IBAMA, né? O IBAMA está recebendo hoje muitos animais silvestres, né, resgatados, e eles estão ficando mais sem espaço. E o Bosque dos Papagaios é um dos poucos lugares, acho que só existem dois, né, além do CETAS. Existe um outro que é do Exército e o Bosque. Mas o Bosque é um dos poucos lugares onde esses animais podem ser direcionados para que façam uma reabilitação e a gente consiga analisar se ele pode voltar para a natureza ou não. Muitos não conseguem mais, né? Então eles são obrigados a ficar lá, mas ficam lá no bosque com a dieta balanceada, com um espaço amplo, né, para eles circularem, com a vegetação preservada para que eles entendam ou que esteja muito mais próximo do habitat natural deles, né? E a gente tem um controle rigoroso do acesso das pessoas, né? As pessoas não podem dar comida, não podem tocar nos animais, é só para visualizar. A gente abre o bosque mesmo para que as pessoas tenham um ambiente natural muito próximo e uma relação, né, da fauna, da flora, né, também mais próxima. Mas a gente tem intenção sim de aumentar os recintos, a gente tem intenção de receber outros tipos de animais. Hoje os principais animais que nós recebemos são aves, né, depois vem os jabutis, mas a gente teve alguns mamíferos que se adaptaram com as árvores, então eles vivem junto com as aves no mantenedor, como é o exemplo de uma capivara, uma cutia e uma paca. A anta tá lá. E hoje nós construímos um recinto para uma anta, né, também através com madeiras que foram apreendidas pelo IBAMA e pela outra parte pela Secretaria de Meio Ambiente, e a gente construiu um recinto para anta bem amplo, e agora recebemos também recentemente 2 veadinhos fêmeas, 2 veados campeiros.
Construímos também um outro recinto para que esses animais pudessem ter, né, uma vida tranquila. Não tem mais condição de voltar para a natureza, eles eles são muito dóceis, então eles morreriam facilmente. E a gente mantém no bosque, para que as pessoas entendam um pouco também, conheçam um pouco, visualizem os animais, conheçam um pouco da fauna amazônica, né, ouçam o canto dos pássaros, o ruído dos bichos, enfim. Kátia já foi lá no bosque? Conhece? Várias vezes. Tem muita foto lá tem já? Muita foto Muita bonita da foto. Kátia lá no... Tem alguma história de lá que você lembra bacana? Você já levou alguém de fora, alguma visita sua que veio conhecer a cidade, você levou no bosque para conhecer? A gente já tive ótimos momentos lá. Normalmente a gente vai para lá para avistar as aves, né? Então tem... Aquele viveiro bem grande, lindo. E tem muitas aves que ficam ao redor do viveiro. Aves que ficam... Porque tem o viveiro e ao redor, as aves que aparecem ali... As soltas, você As fala? soltas. Animais de vida livre que a gente tem no Animais de bosque, vida né? livre que acontecem em volta ali. Eu sou vizinho, elas me acordam às quase 6 da são manhã. ótimas. Vão dormir às 6 da tarde. Eu Final conheço todas. Final já da chamo tarde pelo também, nome. escuta bem elas, final É da bom, tarde. que você acorda cedo. Dá pra fazer umas fotos legais ali, Kátia? Dá. E vem aves raras ali em volta. Então, eu já consegui fazer altas fotos ali. Das aves. Das aves. E a gente participa de um grupo, né, que aqui em Boa Vista, né, tem muitas aves raras, aves que só acontecem aqui, só aparecem aqui. Tem avistadores aqui? Tem Profissionais? um Não grupo. sabia? Sim. E você integra esse grupo? Aham. Que massa, cara. Já fotografou o que, assim, de raro? Tem... Tucano, apesar de ter com uma certa tem frequência. os papagaios que são bem específicos daqui, a jandaia, né? Jandaia é raríssima também. Raríssima. Então, assim, são aves que acontecem muito ali por perto, por conta das outras aves que estão ali no viveiro. No entorno. E a natureza do lado, o rio é pertinho ali embaixo. Acho que... Sim. Falando Animais de animais, uma história Tem bem bacana. uma história muito boa que uma ave de fora, Isso, né? nós tínhamos um aracuã, que era um aracuã que ninguém sabe se era macho ou fêmea, porque tem que fazer uma análise muito profunda e tal. E a gente tinha uma outra ave que vinha frequentar o mantenedor. E aí elas ficavam se comunicando, e a gente resolveu soltar essa aracuã, porque ela estava, né, reabilitada, estava pronta para ser solta para a natureza, e hoje eles são um casal que vivem no bosque e já deram origem a outros. Que massa. A gente já viu, já fotografou o ninho, a gente vê eles com frequência, os dois juntos, inclusive. Essa é uma e eles foto se que eu quero conheceram lá, fazer. o amor lá foi lá, no meio da grade. Tem uma equipe boa, então, esse bosque, né? Tem Nós veterinário, tem Nós temos uma equipe biólogo, maravilhosa. Nós temos o veterinário que é responsável pelo nosso plantel. A gente tem um diretor lá que é uma referência em manejo de animais silvestres, que é o nosso querido Ibiapina. Um salve, um abraço para Ibiapina. E a gente tem uma equipe de tratadores que tem um amor gigantesco pelos animais que tem ali no bosque. Então a gente tem também, junto com esses profissionais, a gente tem um trabalho muito dedicado, com alimentação balanceada, à base de sementes, ovos, ração, para a gente substituir, né, para eles ingerirem proteína, né, sementes, já falei, frutas, né? Muitas frutas. Tu tem filho pequeno, Thiago? Tem. Leva pra lá, pro bosque pra dar um rolezinho, feriado? Vai sempre lá. Você é um cara que quando curte? eu era secretário, ele ia mais lá. Quando a gente ficava lá Trabalhava direto lá lá junto, no, né? no bosque, ele ia mais. Então, no final da tarde, ele dava um pulinho lá, no final do expediente. Gostava ali da tartaruga, de brincar. Tem até uns vídeos nas redes sociais, ele gostava bastante. Eu acho que o primeiro escalão tem consigo essa responsabilidade de viver a cidade, de usufruir dos equipamentos públicos da cidade para poder não só falar com propriedade, como também dar soluções quando os problemas surgirem, né, Kátia? Você acha também? Eu acho que para você perceber as coisas, você tem que viver ali e conviver e saber onde está ali o problema, ou se está muito bom também, perceber vivendo, né? Não é assim que se constrói realmente as soluções. O que a gente pode falar agora, então, das orientações com relação ao cuidado da população com o bem-estar do seu vizinho? O que a gente pode dizer, não só com relação ao lixo, mas na convivência da zeladoria como um todo, né? No zelo pelos equipamentos públicos, não só como você se comporta na calçada da sua casa, mas dela em diante, para frente. A gente tem que se preocupar com a nossa cidade como cuidasse da nossa casa. Então, assim, manter nossa calçada limpa, jogar nosso lixo de forma adequada, cuidar das nossas praças, denunciar, principalmente se observar algo irregular. Tem o 56, tem a própria guarda municipal,
que serve, que nos ajuda para coibir esses delitos. Então, se o boavistense se comportar como realmente um cuidador da sua cidade, porque assim, todo mundo ama Boa Vista, todo mundo gosta aqui de Roraima. Gosta tanto que se vê alguma coisa errada, digamos assim, é o primeiro a criticar. Sim. Mas a gente precisa que tenha aquele olhar também, quando observa alguma coisa nova, algo correto, que não haja só com aquele tom de crítica, essa é a questão, mas que ele trabalhe realmente cuidando da cidade. Então, se eu sou vizinho de uma praça, o cara vai lá e corta uma árvore, o cara vai lá e quebra um brinquedo. Então, eu tenho que ser o vizinho para perguntar por que isso? Por que está cortando? Isso. Primeiro eu vou, de quem? Isso. Primeiramente eu vou lá saber o que está acontecendo. Depois eu vou ligar para alguém, para um 56, ou ligar para a Guarda Municipal para verificar essa situação. Então, nós temos uma cidade elogiada, porque vem de fora, e manter o padrão não é fácil. Só que o padrão que a cidade também exige é muito alto, que a população exige. Por isso que a gente precisa de mais contrapartida da população. Não é só a prefeitura que tem que resolver. Porque muita coisa que a gente resolve, tem um custo para a população no final, é só por falta de apoio em alguns momentos. Sim. Então, a gente sempre está cobrando, até sempre estou dando entrevista em relação ao descarte irregular de lixo, a manutenção das praças, e eu sempre reforço isso aí, sempre toco nesse assunto. Porque se não tem educação, se não há conscientização... Como cobrar? Como cobrar? É só para criticar? É só uma questão política? Isso que a gente tem que sair um pouco e realmente cuidar do que é nosso, que é a nossa cidade. Ô Alexandre, todo mundo fala tanto em plantar árvores, até para amenizar o calor, para transformar a cidade de uma forma muito positiva, impacta positivamente. Tanta gente ainda corta de maneira irregular árvores nos seus terrenos. Em quais condições são aceitas os cortes dessas árvores? Olha, os cortes dentro das propriedades privadas, elas só não são aceitas se a árvore estiver dentro do rol de espécies em extinção, né? Mas os cortes podem acontecer. Nas vias públicas precisa de autorização. E para isso acontecer, ou até mesmo próximo da área privada, algumas pessoas pedem autorização, isso depende das condições da árvore ou dos impactos que ela está causando para a estrutura ao redor, né? A calçada, o muro, ou se as raízes estão invadindo, né, a área da drenagem da água, ou está derrubando algum muro, ou está suspendendo alguma calçada, e a gente faz uma avaliação a partir de um parecer técnico, que o inspetor vai lá, né, ele faz todo o levantamento, né, ele define todas as características geográficas do ponto e do tipo de árvore, do tipo de vegetação que ele estão querendo suprimir, e aí ele dá um parecer favorável ou não. Né, e aí, conforme isso, a gente libera um termo de compromisso, onde a pessoa vai tirar aquela árvore, mas vai se comprometer a plantar em outra árvore no local especificado pela prefeitura, que pode ser uma praça, que pode ser uma compensação. Pode ser uma calçada, um canteiro público, ou coisa parecida. Ô, Catarina, na sua rua é bem arborizado ou é mais no sol mesmo? Não, eu tô morando agora numa rua bem arborizada. Você ajuda de alguma maneira? Você faz a sua parte ali para manter tudo bonitinho na rua? Sim, assim, não tenho muita interferência, né? E na minha casa em específico eu não tenho uma árvore. Normalmente é mais a grama ali que a gente corta e tal, aí normalmente a gente ensaca e deixa para ser levado. Mas já morou numa rua de cara pro sol, sem árvore aqui em Boa Vista? Eu já, não é bom não. Eu não recomendo. Não é bom não. Faz diferença. Faz diferença, né? A gente... por conta disso que a gente hoje vem prevendo, né, tá dentro do radar da Secretaria do Meio Ambiente, um plano de arborização da cidade. Fazer um plano para arborizar a cidade, né? Para primeiro identificar os tipos de espécie, as áreas que estão degradadas, as nascentes, né, as APPs e os espaços públicos, para a gente melhorar, né, o clima da cidade, melhorar a mobilidade da cidade e favorecer essas áreas que por algum motivo já tiveram essa vegetação suprimida. Enquanto esse plano não sai, como nós temos, digamos assim, o contrato que faz a parte de plantio, de manutenção dos jardins da cidade, a gente faz um plantio de árvore semanal. Só esse ano nós tivemos vários pontos específicos da cidade que foram mais de 300 árvores plantadas. Ipê amarelo, ipê roxo, ipê rosa, pau pretinho, até uma a gente plantou. Isso é importante, porque assim, muita gente planta na sua rua, no seu canteiro.
Só que a gente tem que observar o que o Alexandre falou. Qual o tipo de árvore adequada para aquela região, para aquela área. Porque a gente tem problemas específicos que podem não ser gerados naquele momento. Mas com um curto espaço de tempo, 3, 4, até 5 anos, começa a danificar a rede de drenagem e esgoto, porque a raiz daquela árvore ela pode chegar até lá, o asfalto, o canteiro, rede elétrica. Ela pode crescer elétrica, e obstruir a rede elétrica. Então, assim, tem algumas árvores que a gente recomenda o plantio. E outras não, E outras não. Mangueira. Até foi uma informação muito, assim, muito curiosa que eu tive quando me falaram isso, de que a mangueira, né, que a gente, não, vamos plantar fruta, manga, e acaba sendo um problema, né? Porque aquilo cresce ali muito, né? não, muito. eu acho que não só porque cresce, mas os frutos mesmo, se você vê em certas áreas, ainda tem outras. É complicado, porque fica aquela quase uma lã ali de fruta. Ainda tem outros problemas com relação à fisiologia da árvore, porque dependendo da poda que você faz na árvore, ela pode comprometer toda a estrutura da árvore. Sim. Né? Sim. E é um problema, uma árvore com... Aí você tem uma árvore que já vai morrer, vai secar, depois vai gerar um outro transtorno que pode cair. Mas esse tipo de informação, a população encontra na Secretaria de Meio Ambiente? Conta, sim, claro. Tem. Porque tem árvores específicas. Meio Ambiente, serviços públicos, no outro municipal que a gente faz doação de mudas também. Qual é a sua área? Eles vão indicar uma planta específica para o plantio. Exatamente. Porque assim, então, foi lá que eu tive essa informação do tipo de árvore que pode ser plantada. A gente, quando faz campanhas de doação de árvores, de mudas, inclusive, a gente explica para as pessoas onde as mudas podem ser plantadas. A gente tem, às vezes, várias espécies, né? Umas maiores, umas menores, outras mais ornamentais. E a gente geralmente tem equipe, tanto lá nos serviços públicos quanto lá no meio ambiente, para explicar onde a pessoa deve, de fato, plantar aquela árvore. Aí o que acontece? A prefeitura está arrancando a árvore do canteiro. Às vezes a gente tem uma nota técnica da Roraima Energia, uma solicitação, que aquela árvore já está danificando ou vai danificar daqui a alguns anos a rede elétrica. E também a gente observa a questão do esgoto, da drenagem do canteiro. A gente tira aquela árvore, tem que tirar, e planta outra adequada. Não vai, digamos assim, ficar sem a árvore. Planta uma árvore adequada para aquela situação. Então, de vez em quando, a gente se depara com um morador com boa intenção que quer. Então, o pessoal questiona muito. Você está plantando só ipê amarelo, rosa, planta manga, planta caju para o pessoal comer. Eu não pode. Só dá para plantar isso aí em parques, em praças. Aí a gente planta. A gente plantou agora uma samaúma de 2 metros no parque ali do Tatu, no parque ali no Cintrão Verde. Ela vai crescer, ela vai gerar uma raiz, mas ela está no meio do parque. Está no lugar certo. Daqui a 5 anos vai estar lá uma coisa maravilhosa. Então, com planejamento e conversando direitinho com quem entende, a gente sabe o que é que faz para a médio e longo prazo ter um negócio organizado e a cidade bem estruturada do jeito que a gente deseja. Outra função da Secretaria de Meio Ambiente é a questão do monitoramento da poluição sonora. Eu acho que é uma dorzinha de cabeça que o senhor tem com certa frequência. Na verdade, cidade, né? São as nossas maiores ocorrências no 156. Poluição sonora, né? A gente tem hoje, vale ressaltar, né, que o meio ambiente ele faz um papel de fiscalização, mas com base nas leis vigentes, nas regulamentações vigentes. Então a gente cumpre determinações legais. E hoje existem um limite específico de decibéis que as pessoas devem utilizar até às 10 da noite e a partir das 10 da noite até às 7 horas da manhã. E quando esse limite ele é corrompido, quando a gente é solicitado via denúncia, né, e a equipe vai até o local e faz a aferição, e essa aferição ela é feita a partir de 7 metros, não é uma aferição, né? Do lado da caixa de som. A gente tem, a partir de 7, não, de 10 metros, agora falhou a memória, 7 a 10 metros. Mas não é do lado da caixa de som, então tem o limite para você, para poder se analisar se esse som está perturbando o sossego alheio. Então, existe um equipamento, que é o decibilímetro que a nossa equipe possui, onde a gente constata se está existindo ou não a poluição sonora. E aí, conforme a ocorrência positiva, a gente notifica o infrator para que ele procure, né, se regularizar ou melhorar, ou adequar o espaço para aquele tipo de som que ele quer propagar. Por exemplo, bandas, sons ao vivo, né? Sons ao vivo, eles requerem uma acústica específica, né? Com equipamentos específicos para evitar a perturbação do sossego alheio. Alexandre, eu acho que muita gente deve usar muito desse argumento, mas eu não tenho um aferidor de decibéis em casa para saber até que limite eu posso.
Qual é o limite, então? O bom senso? Não, nós temos... Não, dentro da licença ambiental que nós emitimos para os estabelecimentos, a gente tem as condicionantes. Então, a gente especifica isso lá na licença, e quando a pessoa solicita a licença, um técnico vai até o local para verificar o ambiente e definir se ele pode se licenciar para um som mecânico ou um som ao vivo. Dependendo das condições de estabelecimento, a gente libera a licença tanto para um quanto para outro. Agora, né, você ultrapassar os limites desses decibéis, aí precisa de fato do decibelímetro, aí tem que ter um pouco de bom senso. E aí acaba gerando alguns transtornos aí para a secretaria nesse aspecto. O pessoal da fiscalização encontra cenários um pouco complicados. Final de semana, principalmente. Não só, mas os nossas maiores ocorrências nem são com estabelecimentos, são com carro de som. Carro de som que vai pra praça, no final da noite. Abre a mala e fazer a festa. Paredão. Abre a mala e solta o som, igual diz a música, né? Que vai para as praças, vai pro final das ruas, né? E isso perturba de fato. Então a gente tem hoje uma operação, um monitoramento constante das praças junto com a Guarda Municipal para a gente tentar coibir esse tipo de crime. Não, realmente é um negócio que, imagina, você tá dormindo, mora perto de uma praça, alguém para lá com um carro, abre a mala, solta o som, abre o paredão e madrugada não é uma situação 2, 3 socialmente aceitável da manhã. Eles convivem em comunidade, não é algo plausível, não é algo... Já chegou a solicitação da gente tirar o banco da praça para o pessoal não ficar mais com o som ligado. Mas liga o som e leva o tamborete, o povo leva. Não tem jeito. A gente tem alguns lugares que são já sabem, típicos, né, que o pessoal já sabe, assim. Aonde? A gente tem no Caçari, a Praça do Chefão é conhecida. A Praça do Chefão é conhecida, a Fina Villeroy é conhecida, e tem alguns postos de gasolina ali para o Cidade Satélite, né? Então, e aí a fiscalização apreende mesmo, leva o som. Apreende o som, a gente, né, dependendo da estrutura que está o carro, o som dentro do carro, a gente apreende o som, apreende o veículo, a gente depois retira o som, descaracteriza o som e a gente destrói o equipamento. E a gente não pode entregar o equipamento que está gerando a poluição, né? Já passou, Catarina, por uma situação dessa de ser incomodada, de ser acordada com som alto de noite? Não, mas eu já vi, assim, pela cidade, o pessoal nas praças ali do Chefão é um clássico. A do Chefão melhorou, até que melhorou bastante. Já melhorou Depois bastante. que a gente fez uma reforma geral lá e teve uma ativação de alguns quiosques em relação a lanche, restaurante, diminuiu bastante. Assim, quando você dá uma vida nova para a praça, você faz uma revitalização, até isso para a sociedade, né? para a vizinhança muda. A gente vem trabalhando em algumas praças específicas e não consegue seguir um cronograma porque toda hora acontece alguma coisa. Teve aquela chuva, caiu a parte da quadra de areia do Mirandinha. Sim. Então são situações específicas também que a gente está atendendo algumas ocorrências que a gente acaba mudando. Hoje estamos aqui na Praça da Aparecida, Cabos dos Soldados, Cidade Satélite, Nova Cidade e finalizamos o Coreto, que era uma área histórica, você já deve ter feito fotos lá. Já. E hoje está tudo revitalizado. Você vai fazer um novo ensaio lá. Já vou fazer nova então, show. É uma área muito bonita no centro da nossa cidade. Aquele legal. Já foi reativado um comércio lá, onde era uma área da guarda. Está funcionando agora um café da manhã. Eu vi. Já dá outra vida, uma parte histórica da cidade, uma parte que não estava tendo mais a mesma atenção da população, não estava sendo mais um destino de passeio de fim de tarde, o centro cívico. E tem tudo para ser. Tem lugar lindo, lugar que tem história, lindo, tem cultura, tem tudo. Tem foto sua ali também, não tem? Tenho fotos e tenho fotos 360 graus ali. Do Centro Cívico? Do Centro Cívico. Massa! No Coreto também, vou atualizar, porque essa é bem legal. Atualizar. Você já fez foto lá no Horto Municipal? Já. Tem uns ensaios lá, de grávidas, de 15 anos, de formatura, no Horto Municipal, na área dos bambus. O Horto Municipal são os lugares mais tranquilos da prefeitura. O Horto tem uma coisa mais linda, gigante no meio do Horto. O Horto e o Bosque para trabalhar. Qual é a do Horto? É só chegar lá e pedir uma muda? Funciona os 2 horários, você visita, né, a área de doação de mudas e você solicita e você já sabe sua muda. Mas a função dele é esta? A gente tem isso que ele existe? O cultivo, lá é assim, o Horto Municipal funciona com o cultivo e a doação de mudas, que é a nossa secretaria que cuida, e tem também os programas sociais lá,
da Senges. Dedo Verde. O Dedo Sim, Verde. Dedo Verde. Então, a família que acolhe, tem um pessoal lá que cuida, tem um centro de compostagem, tem um plantio de mudas medicinais lá também. Então, tem uma interação também com esses programas sociais dentro do horto. Tem uma coisa legal no horto, que foi da última vez que eu fui lá e eu vi pessoas também doando. Se você faz uma sementeira, assim, planta, e aí você leva também. Você Espécies não só novas. pega mudas lá, como se você plantar em casa, você pode ir lá. Eu achei isso fantástico. Isso. Existe essa troca também. Eu achei isso maravilhoso, achei lindo. Tiveram 2 famílias lá levando assim um carro cheio de mudinhas e deixando no horto para serem doadas. Eu achei Isso. E tem, maravilhoso. Tem de tudo. Tem palmeira, tem açaí, tem ipê, tem várias espécies. Tem cidadãos aí que estão aí nessa para dar o exemplo mesmo, para mostrar como é que a gente tem que se portar mediante o meio ambiente. E você veja, Alexandre, que está tudo interligado. Sim, a parte de zeladoria, a parte de bem-estar social, tá tudo no final da história dentro do meio ambiente. Exatamente. Só ressaltando essa questão das mudas, a gente também, nossas ecoblitz que a gente faz pelo meio ambiente, geralmente em algumas datas do calendário ecológico, são com mudas também que são fabricadas no horto. Então, como você falou, está tudo interligado, né? O meio ambiente, ele perpassa tanto pelo social, quanto pelo ambiental, né? Quanto pelo econômico, e falar de zeladoria da cidade o meio ambiente está sempre presente, porque o meio ambiente ele estabelece diretrizes para que a organização da cidade, a limpeza, a zeladoria aconteça de forma coerente mesmo, de forma adequada. Então, a implementação do Plano Municipal de Resíduos é uma grande ferramenta, né, que dá subsídios para que o Thiago faça um trabalho exemplar, como ele anda fazendo na cidade, né? A gente só precisa melhorar nessa organização para que esses resíduos que hoje, né, a gente está enterrando no aterro sanitário, e eu costumo dizer que a gente está enterrando dinheiro, né, sejam instrumentos de fomento da economia e geração de emprego no município. E valorização de pessoas, né? Porque a gente coloca pessoas, por exemplo, como os catadores, que são pessoas de baixa renda, que precisam desses resíduos para, né, se sustentarem. E a gente hoje, como o Thiago bem falou mais cedo, a gente como prefeitura está fazendo nossa parte. A gente está colocando coleta seletiva em todos os prédios públicos do município. Só que para a gente chegar no munícipe com a coleta seletiva, a gente precisa preparar todo um cenário gigantesco, né, que tem por trás, com esses grandes geradores, dentro dessa organização por tipologia, para depois a gente chegar e dizer assim, agora, cidadão, agora é sua vez, vamos separar, porque o seu resíduo reciclável vai obedecer um fluxo correto, vai chegar até a mão de uma associação de catadores, que o seu resíduo da construção civil vai chegar até uma área de beneficiamento para virar um agregado reciclável, para se construir banco de praça, para se corrigir solo, né? Que a sua pilha, a sua bateria vai voltar para o fabricante, para que seja matéria-prima para a produção de novos produtos. Mas a prefeitura assim, tem essa ideia de fazer essa cooperativa, tipo, seria uma cooperativa, uma forma de separar todo esse... Como assim? Assim, separar todo esse lixo, normalmente o pessoal faz cooperativas ou faz um grupo, né, de então, como é que funciona. A princípio, o plano de resíduos, ele prioriza a associação de catadores ou cooperativa Seria de por catadores. associação, Isso, né? ele prioriza, né? Mas já tá. Já existe. Já existe. Hoje nós temos uma lei municipal hoje que implementa o plano de resíduos, que é a lei 2004-2019. Eu digo, essa ação dos catadores, ela já tá amarrada com a prefeitura? Essa parceria ela já existe, já funciona? Ela já existe por lei. Dentro da lei, o cidadão que vai, o grande gerador que vai fazer coleta seletiva, ele tem por obrigação contratar uma associação de catadores para fazer a coleta e fazer a triagem e destinação desse resíduo. Acaba sendo geração de emprego e renda. Só que como a gente está organizando o cenário ainda, nesse momento, o que está acontecendo a gente está estabelecendo termo de cooperação técnica para que a gente consiga entender qual é a real necessidade desses catadores em questão de gestão, em questão de estrutura, para que ele possa vir a receber essa demanda gigante que vai começar a chegar para ele. Uhum. Então a gente está agora com os prédios públicos do município, todos fazendo coleta seletiva, entregando para os catadores para a gente poder entender... O estágio, o probatório. Exatamente, para a gente começar a entender até onde eles vão conseguir suportar a demanda que está sendo gerada.
Porque a que vem pela frente Vem, muito a intenção maior. é que a gente fomente muito, com muito material para ele, isso visando todo o município, não só os prédios municipais. E é uma oportunidade de geração de emprego e renda. Grande. Grande. Sim, Grande. sim. grande. Quantas pessoas, quantos atores sociais vão ser envolvidos no processo de coleta seletiva numa cidade desse tamanho, com 500 mil habitantes? Olha, muita gente. Até antes do plano, a gente só tinha associação de catadores aqui. Hoje, com o plano, a gente já tem associação de catadores formadas, com catadores que saíram do lixão. Nós temos hoje empresas de catadores que saíram do lixão, licenciadas, empresas privadas. Nós já temos áreas de destinação de resíduos da saúde, que também não tínhamos aqui, resíduos da construção civil, que também não tínhamos aqui. Então, a gente está fomentando a economia do município, a gente está gerando renda com o plano e com a gestão adequada dos resíduos. Daqui a 15, 20 anos, o que é que você pretende deixar no lugar do aterro sanitário? O que é que vai ser ali? Na verdade, porque assim, nós temos, são etapas, né? Hoje nós temos um aterro sanitário que ele vai ser encerrado. A gente tem no planejamento aí a estruturação da ampliação do aterro, né? Uma estrutura nova. Só que esse passivo ambiental que vai ficar, ele precisa ser monitorado durante 20 anos. Né? Eu preciso ter um controle, né, de gases, um controle de chorume, um controle do solo. Mas dia pode ser reutilizado aquele espaço? Pode. Se ele obedecer um encerramento adequado, ele vai ser... As etapas de encerramento e monitoramento. Mas precisa ter monitoramento adequado. Eu preciso até para eu encerrar um aterro sanitário, eu preciso de 20 anos para monitorar tudo isso, para que o solo ele esteja apto a ser reutilizado. Então tem muito trabalho ainda pela frente, né? Para você e para você também. Mas a gente está trabalhando, né, Thiago? Isso é um legado que o prefeito Arthur quer deixar, porque ele cobra diariamente toda essa situação da coleta, do plano. Então ele tá acompanhando, ele gosta da questão da compostagem, gosta da questão ambiental. Então, isso é prioridade. Aquele gestor que não tem essa visão de que o meio ambiente faz parte da vida, não daqui a 10 ou 15 anos, é hoje, já com um prejuízo grande nas costas, inclusive porque o ser humano está demorando muito a fazer essa mudança, até essa virada de chave para um lado ecologicamente mais sóbrio e sensato. O gestor que não tiver essa linha de pensamento, eu acho que não se cria mais na política. Então, Arthur sai à frente em termos de meio ambiente, porque é algo meio que inédito aqui no Norte. Né? A gente não vê toda a capital com essa preocupação. Existem, Rubens, a possibilidade de você fazer um trabalho qualquer sustentável. Qualquer igarapé que você passa tem uma geladeira boiando. Qualquer igarapé de E o Manaus jacaré tem uma que sabe de geladeira lixo boiando. na ponta, assim, no bico da boca, assim. Mas tem como fazer um trabalho sustentável dentro do... Quando você entende que a política ambiental, ela está para acompanhar o processo de desenvolvimento, não para atrapalhar, entendeu? Então tem como você acompanhar as políticas ambientais e junto com o desenvolvimento da cidade. E aí você faz uma cidade sustentável, cria uma cidade sustentável. Tudo é interligado, social, saúde, meio ambiente. A gente trabalhou na região do bairro Araceli, Centenário, que era uma área totalmente insalubre, sem nenhuma condição de moradia, área de descarte irregular de lixo totalmente, e o prefeito visitou, a gente fez um acompanhamento, um estudo para revitalizar aquela área. Então foram várias ruas asfaltadas, sarjeta, meio fio, foi retirada uma ponte de madeira, foi colocado um sistema de galerias, foi colocada iluminação de LED. Então quem viu, na verdade ele foi um desafio tão grande que até o nosso adjunto Lindoni, quando viu aquilo ali, ele, meu Deus do céu, será que a gente vai conseguir fazer isso aqui? Porque tinha rua que a gente não via nada, a gente via só o mato e uma pedra no meio, eu não sabia se tinha uma nascente, se tinha um igarapé, se tinha um jacaré, se tinha alguma coisa ali realmente ali no meio, mas não, era só mato e uma pedra. Então, do que era antes, do que é hoje, aí você tem uma questão da valorização da área, da segurança também. Sim. Tinha uma questão lá de tráfico de drogas em uma área. Eles reclamaram da prefeitura, pô, agora vocês acabaram aqui com minha boca. A polícia agora consegue passar porque está asfaltado, está com LED. Enquanto as reclamações forem essas, está ótimo. Tá ótimo, estamos no caminho certo, então. E foi uma mudança drástica naquela região. Eu conversei aqui no PodPref de hoje com o secretário municipal de Serviços Públicos, o Tiago Amorim, com o secretário municipal de Meio Ambiente, o Alexandre Santos, com a Catarina Almeida, que é fotógrafa, que está aqui na nossa cidade. De volta, bem-vinda de volta, Cati. Que a cidade lhe acolha como me acolhe. Muito bem. Estou em casa sempre. Me sinto muito bem. A vocês, obrigado pela presença, pelo esclarecimento das dúvidas, porque é importante a gente discutir essa Boa Vista que se constrói hoje
para deixar para amanhã, né? E passa diretamente por isso, por zeladoria, meio ambiente, serviços públicos e pelo olhar estrangeiro também de quem chega e se depara com uma cidade bonita, conservada e bem cuidada. Obrigado, obrigado a todos vocês. A você do outro lado, obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Curta, comente, compartilhe, nos siga nas redes sociais, YouTube, também nas plataformas de streaming como o Spotify, o Amazon Music e o Deezer, que a gente continua esse papo aqui na próxima terça-feira. Um abraço e até lá!